Luciana Zangiade Portela. Eu sou terapeuta ocupacional em Jundiaí. Eu tenho uma clínica, que é a Clínica Estimule, e nós e a Estúdio somos muito parceiras. E hoje eu estou aqui no podcast para responder algumas perguntas sobre seletividade alimentar. Vamos lá, o que nos aguarda. O que é essa seletividade alimentar? Então, a seletividade alimentar é uma dificuldade que as crianças têm, ou até alguns adultos têm, e que acabam restringindo esse repertório alimentar. Por algum motivo, essa criança ela deixa de comer alguns tipos de alimentos. E quando esse tipo de alimento me dá uma dificuldade de textura ou aparência, eh, ou o próprio paladar, ou o próprio cheiro deste alimento, ela vai diminuindo esse repertório, certo? Então, a seletividade alimentar, ela é uma dificuldade que persiste durante muito tempo, pelo menos aí no máximo, ela começa a partir de 6 meses de recusa desse mesmo alimento, e a tendência é cada vez mais ir tirando algum alimento do seu repertório. Aí sim a gente pode pensar em seletividade alimentar. Segunda pergunta: como diferenciar a seletividade alimentar de uma simples preferência? Então, como é que a gente sabe se a criança está tendo esta recusa ou se ela está tendo essa seletividade? O que acontece? Se a criança não gosta de 2 ou 3 frutas, ou não gosta de 1 ou 2 legumes, ou só gosta de comer arroz, feijão, bife, batata frita, come lanche, mas odeia comer macarrão. Então, se eu tenho só algumas preferências, isso não chega a ser seletividade alimentar, certo? A seletividade alimentar é realmente quando o repertório alimentar dessa criança começa a ser muito restritos. Então, se a criança começa a deixar de comer 3 frutas e depois eu deixo de comer 5 frutas e depois eu não como mais fruta nenhuma, aí a gente começa a ficar preocupada. Se a criança começa comendo arroz, feijão, macarrão, bife, frango, peixe, e aí começa a tirar o peixe, mas mantém o bife e o frango, ok. Ela só não gosta do peixe. Então, é este olhar que a gente tem que trazer enquanto preferência e seletividade, certo? Quais são os primeiros sinais que os pais devem observar se a criança está realmente entrando nesse processo, né, de seletividade alimentar? Sempre quando a criança começa a recusar cardápios novos. Então, por exemplo, no desenvolvimento infantil, até os 2 anos de idade, a tendência da criança é aceitar tudo que os pais oferecem. A partir dos 2 anos de idade, a criança começa, por uma maturação neurológica, a perceber este ambiente, a perceber esses alimentos de uma forma cognitiva, principalmente modulando com a mão, que a gente chama de sistema tátil. Então, por volta dos 2 anos, essa recusa começa a acontecer, se realmente eu vou ter essa seletividade ou não. Então, se a criança começa, por exemplo, a querer comer só dentro de casa, e não querer comer em restaurante, não querer comer na casa da avó, do vô. Você precisa levar esta comida para outros ambientes, a tua comida, que ela tem essa preferência para outros ambientes, aí a gente começa a ficar um pouquinho preocupada. Se eu começo a ter preferências, eu como macarrão com molho vermelho. Aí você oferece esse macarrão com molho vermelho e carne moída, e a criança não gosta. Aí você oferece esse macarrão com molho branco, a criança não gosta. E aí ela começa a não querer nem mais o molho vermelho, só quer comer o macarrão sem nada, né, sem molho. Então a gente começa a observar algumas pequenas inferências dessa criança em recusar. Então ela vai falar não para muitos alimentos novos. Então, mas ela come macarrão com molho, por que ela não vai comer um nhoque com molho? Né? Então a gente começa a ter este olhar. Então muitas vezes ela fica restrita só aos alimentos que ela come,
desde que nasce, arroz, feijão, um frango, uma carne, né, o que a família está acostumada. E quando a família começa a colocar novos alimentos, a criança não quer e fica só naqueles alimentos. Tanto que se ela sai para outros locais, ela não come. Se ela vai para a escolinha, ela recusa o alimento da escolinha. Mas é o mesmo arroz e feijão, mas na escola ela não come. Então, isso a gente começa a ter um olhar. Ainda não chega a ser seletividade, mas a gente tem que ficar mais atento, certo? A seletividade alimentar acontece. Opa, ó, esqueci aqui de pular, né? A seletividade alimentar acontece apenas em crianças com TEA? Não. A seletividade alimentar, ela acontece sim com mais frequência em crianças autistas. E não são todas as crianças autistas que têm seletividade alimentar, porque a seletividade alimentar em crianças autistas, ela está muito ligada, correlacionada ao como ele interage com o sistema tátil e os sistemas sensoriais, né, principalmente proprioceptivo, de como eu mastigo esse alimento, e entender este processamento em um todo. Então, realmente, as crianças autistas têm a tendência em apresentar mais o quadro de seletividade alimentar. Mas crianças que têm alterações sensoriais, elas também podem apresentar seletividade alimentar. Então, a gente não pode dizer assim, tem seletividade alimentar, é indício para TEA. Não. Crianças com alterações sensoriais, elas podem apresentar sim. Então, eu posso ter, por exemplo, uma criança com síndrome de Down com seletividade alimentar. Não está relacionada ao TEA. Eu posso ter uma criança TDAH com seletividade alimentar. Não está relacionado ao TEA. Eu posso ter uma criança com alguma dificuldade emocional e se recusar a alimentação. Então, a gente tem que olhar, óbvio, né, essa questão de seletividade alimentar, existe um gatilho por trás, mas não está somente associado ao TEA, ok? Vamos à pergunta 5. Quando os pais devem procurar ajuda profissional? Então, quando vocês começam a perceber que o seu filho ou sua filha, né, elas começam a ter essas recusas todas que eu falei anteriormente, a gente vai procurar o pediatra da criança, vai explicar isso ao pediatra. De repente, procurar um nutricionista, para o nutricionista orientar essa variedade e, principalmente, procurar um terapeuta ocupacional para avaliar esse processo de seletividade alimentar. Não estou puxando sardinha para o meu lado, não, porque eu sou terapeuta ocupacional, tá? Porque na terapia ocupacional, a gente avalia todos os processos sensoriais. E o paladar, que é o sistema gustativo, o olfato, né, que é esse cheiro desse alimento, o sistema proprioceptivo, que é de músculos e articulações, que avalia o quanto, né, a gente tem essa motricidade de músculos para mastigar. É o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio, então às vezes eu posso não estar me organizando muito bem. Então, todos esses sinais sensoriais podem ser gatilhos. Procurar uma fonoaudióloga, né, para entender se ela tem este problema de deglutição, às vezes ela pode ter uma disfagia, pode engasgar com esse alimento. Então, profissionais da área da saúde, como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, são importantes para essa avaliação e fazer um acompanhamento, se necessário, né, com um neurologista, certo? Então, o primeiro profissional é o pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e vamos investigar. Se precisar de mais alguma coisa, a gente encaminha para um neurologista, certo? Por quê? Porque a gente entende que a alimentação, ela não é só um processo alimentar de me sentir nutrida, né? É lógico que se eu tenho uma criança com uma seletividade alimentar muito grande, os pais ficam muito preocupados com isso. Por quê? Porque eu vou perder peso, eu posso desnutrir, eu posso ficar com anemia.
Todos esses processos podem engatilhar em vários problemas metabólicos. Então, os pais eles ficam muito preocupados neste âmbito de precisar comer, né, para ganhar peso, para ficar forte, para desenvolver, para ter uma boa memória, um bom desenvolvimento cognitivo também. Isso é extremamente importante, é óbvio, a gente sabe disso. Só que a gente sabe também que a alimentação envolve todo um processo social, né? O ser humano ele vive em volta da mesa. A gente sai para festejar, a gente sai para comer com os amigos, a gente uma festa de aniversário é em torno, né? Gira em torno de alimentos, né? Inclusive o bolo do parabéns, né? Então, o se alimentar também traz, né, este vínculo social. Então, muitas vezes, se eu tenho crianças que no primeiro momento o pai fala assim: "Ai, não, quando ele crescer passa", né? "Ai, não tá comendo na escola, mas quando eu era assim, quando eu crescer, ó, eu como de tudo hoje". Então, mas a gente tem que investigar, porque se isso começa a piorar, essa criança não vai querer ir numa festa de aniversário do amiguinho. Essa criança não vai querer sentar junto durante as refeições na escola. Não é porque ela é autista, foi o que eu disse, né? Não preciso ser autista para ter seletividade. E aí eu vou tendo embotamento social. Eu não vou querer dormir na casa do amigo. Por quê? Não é porque eu sou autista, é porque se eu for dormir na casa do amigo, eu vou ter que jantar lá. E se não for uma coisa que eu goste? Eu vou recusar. Então, conforme a criança vai crescendo, depois dos seus 7, 8 anos, ela vai tendo esse embotamento social. Por quê? Porque eu não vou ter mais os pais para me ajudar a me regular com relação a isso. Então, a gente tem que entender que também este processo alimentar está envolvido com as nossas relações sociais, certo? Então, a gente realmente precisa ficar muito de olho nessa primeira infância aí, né, até os 4 anos de idade, realmente se a criança está apresentando esse tipo de repertório, ok? Próxima pergunta. O que os pais devem evitar fazer durante as refeições? Isso também é muito importante, tá? Por quê? Porque se a gente começa a fazer pressão para essa criança comer, ou fazer chantagem, se você comer, você não vai comer chocolate. Tem que comer tudo para tomar o sorvete. Olha, se você não comer, você não vai no parquinho amanhã. Olha, o fulano de tal come, você não consegue, né? Essas estratégias começam a trazer muita ansiedade para essa criança. Então, se eu tenho uma criança muito ansiosa, e aí vem um processo de autorregulação, eu não consigo comer. Eu posso travar essa comida, porque eu já estou rejeitando a alimentação. A alimentação já está me incomodando. E na ansiedade, esse sistema, que a gente chama de sistema simpático, ele para de produzir, se eu entro nessa ansiedade, saliva na minha boca. Minha boca fica seca. Neste processo de ansiedade, eu não produzo suco gástrico. Então, eu não vou ter uma boa digestão. Então, quanto mais ansiosa a criança fica, pior é. Então, a gente nunca vai fazer estratégias de obrigar a criança a comer. Por isso, a importância de procurar ajuda. Quando a criança começa realmente a evitar esses alimentos, quanto mais pressão os pais fizerem, quanto mais chantagem os pais fizerem, mais ansiosa e mais emocionalmente essa criança vai ficar retraída, certo? Então, sempre, por favor, procurem ajuda, ok? É muito importante isso, tá, gente? E o que os pais podem, né, fazer para ajudar essa criança em casa? Em vez de a gente obrigar, né, a criança a comer esses alimentos, a gente pode incluir as crianças no preparo dessas refeições. Por isso a importância também da uma nutricionista, né? Porque ela vai falar assim, vai falar para o nutricionista assim, olha, ele gosta de comer ovo, ele gosta de comer arroz, ele gosta de comer feijão, ele gosta de comer batata e só. A nutricionista vai falar: olha, então com esse ovo você pode fazer isso, você pode colocar aqui, né? Você pode fazer. Ele gosta de omelete? Pode, ó, então nessa omelete a gente pode fazer isso. Então a nutricionista vai te dar, tipo, listas de opções para melhorar,
dentro do que a criança come, novas opções. Quando a gente traz a criança para ajudar no processo e no preparo da refeição, ela vai se engajar e ver como, né, esse alimento é preparado. É divertido. Ai, vamos brincar, vamos fazer uma omelete com forminha de dinossauro. Então vai lá, compra as forminhas de dinossauro, a criança vai fazer o dinossauro. Então deixar essa refeição mais divertida para essa criança. Ah, eu gosto de brincar, minha cor predileta é verde. Ah, então vai nas lojas que vendem esses produtos e compra lá Nelina comestível verde e brinca de tingir. Vamos comer então o dinossauro verde. Então, a hora que eu trago a alimentação de uma forma prazerosa, mesmo que seja somente os alimentos que a criança gosta, eu trago no cérebro o que a gente chama de um sistema de dopamina de recompensa. Ou seja, nossa, tá legal eu comer. Eu estou gostando dessa brincadeira. E aí, aos poucos, a gente vai mostrar alimentos que eles não curtem muito para eles cheirarem. Então, a importância dos pais sentarem à mesa para comer junto com a criança e ter na mesa exposições de alimentos, mesmo que a criança não coma. Mas os pais vão comer. Nossa, mãe, nossa, tá gostoso dessa cenoura, né? Filho, põe para mamãe 2 cenourinhas no meu prato. Então, ele ver que os pais estão comendo e os pais estão felizes com isso, é muito legal. Agora, não dá para a criança que já tem essa restrição alimentar sentar sozinha na mesa e a mãe colocando comida na boca e a criança vendo um vídeo para distrair, para a mãe enfiar a comida na boca, a tendência realmente é só piorar. Porque a hora que ela perceber essa estratégia, aí ela para de comer de vez. Então, é trazer a criança junto na refeição. Então, café da manhã, almoço, jantar. Ai, Luciana, não dá porque a gente trabalha. Final de semana. Café da manhã, almoço, jantar, final de semana. A família reunida na mesa. Lembra? Alimentação tem a ver com socialização também. Traz vô, traz tia para comer na mesa. Se a criança não consegue comer na casa da avó, vó, vô, vem comer aqui com a gente. Né? Então, trazer esta alimentação, tanto no âmbito social, porque ele vai ver todo mundo comendo. Por que eu não quero? É lógico que aí a gente vai estar investigando com o terapeuta ocupacional, com fono, tudo bem, ok? Mas a família precisa entender essa participação. Por quê? Porque a criança confia em vocês, pais, não é na gente, terapeuta. Eles nunca viram a gente na vida. Então, todas essas orientações que os terapeutas dão, né, que os nutricionistas, que os pediatras vão dar para vocês, vocês têm que trazer durante o processo de refeição de uma forma lúdica. Por isso que a pressão não é legal. Então, quando eu tenho esse sistema dopaminérgico de recompensa, eu vou querer mais. E aí eu estou aberta, de repente, a buscar novas opções de alimento, ok? Então, é muito importante que os pais segurem um pouquinho a ansiedade para que a criança entenda que comer é prazeroso, certo? É verdade que as crianças precisam experimentar várias vezes um alimento antes de aceitá-lo? Sim. Por quê? Porque se eu entendo que aquele alimento pode me fazer mal, aos poucos eu tenho que convencer o meu cérebro de que aquele alimento não vai me fazer mal. Então, como é que eu vou fazer? Aos poucos eu vou ver, eu vou pegar nesse alimento, olha que eu pego, vamos por aqui o exemplo da cenoura. Eu dou a cenoura, eu ponho no prato da mãe, eu ponho no prato do pai, eu peguei a cenoura com a mão, eu peguei a cenoura com a colher. Aí a mãe fez assim, eu vou dar um beijo na cenoura. Dá um beijo na cenoura. Aí a filha vai dar um beijo na cenoura e a mãe come a cenoura. Dá um beijinho para eu comer a cenoura. Então, aos poucos, ele vai interagindo com essa cenoura, vai sentindo o cheiro dessa cenoura. Olha, a cenoura é cor de laranja, que legal. E se a gente pintar o arroz de cor de laranja? Compra nele na cor de laranja, né? E aí a criança vai comer esse arroz cor de laranja porque vai continuar com gosto de arroz, não vai ter o gosto de cenoura. E a gente vai trazendo essa interação de uma forma lúdica.
Às vezes, brincar com esses alimentos fora da mesa. Senta lá na sala, coloca um pano na sala, ou no quintal, onde for, que não seja referência de alimentação da criança, né? E brinca lá, e vamos picar aqui a cenoura para dar para o dinossauro, vamos picar a cenoura para dar para a boneca, né? Vamos fazer o brócolis como árvore da nossa floresta. Trazer esses alimentos, né? Pega o arroz cru, o feijão, o macarrão semi-cozido, uma gelatina e vai brincar com a criança em outro ambiente que não seja a mesa. Neste lugar não vai ter prato, não vai ter talher, não vai ter copo, não vai ter nada disso. É uma brincadeira. Em nenhum momento você vai oferecer, vamos comer? A gente faz isso em terapia aqui, né? Ou, ai, vou comer essa árvore aqui, tá muito deliciosa. Mas não tá na interação da alimentação e a criança vai achar engraçado. Só que essa árvore, o brócolis vai estar na mesa na hora de comer. Filho, me dá a árvore aí da floresta, põe no meu prato que eu quero comer ela. Então, esta interação. E aí a criança apresenta uma, experimenta duas, experimenta três. Para eu definir para o meu cérebro que este alimento não vai me prejudicar, eu tenho que comer pelo menos 25 vezes. Existem pesquisas que falam isso. Direto? Não. Não precisa ser 25 dias seguidos de brócolis, não é isso. Mas vai dar uma ou duas, passa 2 semanas, faz de novo, passa 2 semanas, faz de novo. Dá beijinho, deixa no prato da criança. Ó, você não precisa comer, mamãe só vai deixar aqui no prato. Então, isso a gente vai, e a hora que ela começa a experimentar, a gente vai repetindo de forma gradual esse processo de experimentar várias vezes esse alimento até aceitá-lo e estar interagindo e tocando nesses alimentos até aceitá-lo, ok? A seletividade alimentar. Cadê essa pergunta aqui? Pode trazer consequências para o desenvolvimento? Sim, né? A gente já falou um pouquinho antes sobre isso. Então, ela pode impactar nesse estado nutricional. E aí eu posso ter absorções desses alimentos de uma forma ruim. E aí também vou dificultar as questões da participação social, de autonomia, qualidade de vida, né? Eu já respondi essa pergunta aí de forma, né, geral em outras questões. Mas entender que traz questões no desenvolvimento não só nutricionais, né, mas no âmbito social, principalmente quando a criança for ficando mais velha. E qual é a principal mensagem para os pais que enfrentam essa seletividade alimentar? Pais, a maioria de nós, eu também sou, né? Tem alimentos que a gente não curte. E ok. Se pedirem para a gente comer e a gente não gostar, olha, não quero. Então a gente tem que entender que quando a gente não gosta de um alimento, não é frescura. Por algum motivo, aquele alimento não me traz prazer. Então, se a gente tem isso, imagina uma criança com seletividade alimentar. Não é frescura, é mais forte do que elas, certo? Então, é entender que existe um motivo para isso. E é este motivo que os terapeutas, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o pediatra, o neurologista, a nutricionista vão investigar para descobrir a causa. O que é importante é identificar, né, quando começa esse processo de recusa, procurar ajuda, trabalhar com estratégias que sejam respeitosas para essa criança e de forma gradual trazendo essas alternativas. Então, o mais importante, tá, que eu gostaria que ficasse, né, nessa conversa aqui com vocês hoje, é que seletividade alimentar, ela é preocupante. As crianças recusarem um alimento não é frescura, algum motivo tem, que não necessariamente não vai estar correlacionado à TEA, pode ser por outros fatores que paralisam,
né, essa vontade de comer, a gente tem que investigar. E que se tiver, né, esse princípio de recusa, procurem ajuda, ok? Gente, obrigada e até a próxima.